Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Tá dando uma complicação aí o post do Eduardo Bolsonaro em relação à China, né? E isso prova o que eu falei nos vídeos anteriores. A gente tem que tomar cuidado com as alianças. O pragmatismo ele tem um limite justamente por isso. Eu achei muito dura a reação da China, né? O Brasil soltou uma nota também muito assim que não gostou da interferência chinesa, né? Inclusive eu vou pôr na descrição do link aqui do vídeo. Eu acho assim, quando eu falo para o Brasil ser pragmático, tomar cuidado com as alianças, eu quero dizer assim justamente isso. A gente tem que tomar cuidado porque assim, a China ela nunca é, deu notas assim como se o Brasil fosse inferior. Até esses incidentes aí do Entraub, da turma da Mônica, e esse do Eduardo Bolsonaro, a China sempre falava do Brasil como um parceiro dos BRICS, estratégico. Eu pessoalmente, eu acho assim, eu como cidadão, pessoas que não têm cargo no governo, podem criticar a China, né, naturalmente, mas eu acho assim, quem está no governo, relações exteriores, diplomatas, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, por ele ser da Comissão de Relações Exteriores, ele tem que ser mais sutil nessa questão. Quando eu falo escolher um lado, eu não quero dizer que o Brasil deve atacar a China igual, porque eu acho assim, se tiver uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente não pode se intrometer, porque a China ela pode, igual eu falei, isso mostra muito que o que eu estava falando tinha sentido. O pragmatismo ele tem limite, porque igual por exemplo a China e os Estados Unidos estão dando a entender para o Brasil que a gente tem que tomar uma posição. E o Brasil, historicamente, os diplomatas, nossa história diplomática, é não tomar posição em nada. Então, assim, eu acho que a população está um pouco assustada, né, com essas coisas, mas você tomar um lado é realmente um pouco, gera mais tensão. Só que a China, ela já está agindo praticamente como uma hiperpotência ao lado dos Estados Unidos, e falou assim, ó, não se intromete na nossa Guerra Fria, Brasil, tal. Estados Unidos e China tem outro patamar. Vocês, né, fica tranquilo, vocês são da América do Sul, tal. Eu particularmente já falei, a minha opinião pessoal é que o Brasil devia ser aliado da OTAN, mais confiável, dos Estados Unidos, da Europa, de Israel. Quem não concorda, né, a pessoa é livre para ter a própria opinião. Só que assim, a China, o problema é isso, tá vendo? Ela já está agindo como se fosse superior ao Brasil. Tipo assim, ó, não se intromete e tal. Esse que é o problema. Se a China se fortalecer, como que ela vai agir no cenário internacional? Já teve rumores de que ela estava influenciando a OMS, né, dominando as instituições internacionais. Então, assim, para quem é comunista, de esquerda, acha isso maravilhoso, o comunismo, a China, tomar conta das instituições globais. Mas quem é de direita acha isso praticamente um horror, é o fim das liberdades individuais, liberdade de comércio e tal. Então, assim, eu particularmente eu acho que o Brasil tinha que ter uma parada estratégica. Por quê? A gente tem que saber, por exemplo, depois que o Biden vencer, como ele vai agir em relação ao Brasil. Então, assim, formalmente, eu estou falando, os órgãos de governo não deveriam se posicionar no momento. Eu acho que a gente tinha que ter uma parada estratégica em relação às coisas. Porque o Trump saiu, o Trump era um aliado muito grande do Brasil, né, do Bolsonaro, e o Trump tem uma relação muito próxima. A gente, eu acho que tinha que aguardar o Biden, o que eles tinham a oferecer, por exemplo, um sinal importante, mostrou que os Estados Unidos está a fim de colocar a Europa e o Brasil como países que as pessoas podem viajar para os Estados Unidos sem restrições na pandemia. Como em política internacional as coisas são meio, né, nas entrelinhas, já é um sinal de que o Biden talvez vai continuar a aliança estratégica com o Brasil. Então, assim, já teve uma aproximação do Putin, né, que virou até meme na internet, do namoro com o Bolsonaro com o Putin, que ele falou no G20 que o Bolsonaro é um líder machão, qualidades masculinas. O Bolsonaro ficou feliz, colocou. Foi até engraçado isso daí na internet. Teve vários memes né, até quem é de esquerda ficou, o Bolsonaro tem um novo tutor, saiu o Trump, entrou o Putin, blá, blá, blá. Mas foi engraçado. Então, porque assim, eu acho que o Brasil tinha que esperar. Vamos ver o que o Biden, o que a Europa, o que os europeus têm a oferecer. Por exemplo,
a gente podia fazer uma barganha para reativar o acordo Mercosul. Já como o Trump misturou tudo, tecnologia com comércio, com meio ambiente, eu acho que uma dica que eu dou para os diplomatas é fazer um pacotão. Já que está todo mundo enchendo o saco do Brasil no meio ambiente, tá, tem razão, mas assim, atrelar continuação do acordo Mercosul, União Europeia, porque isso vai ajudar o nosso agrobusiness, se o Mercosul e o acordo com a União Europeia destravar. Então assim, já virou uma mistureba, então eu colocaria meio ambiente, o Biden, os BRICS, a Aliança Estados Unidos-Brasil, o BRICS, já jogava tudo isso daí num pacote só, entendeu? Então assim, vamos ver o que a Europa e os Estados Unidos têm a oferecer pra gente também, né? Vamos ver o que a China e a Rússia também têm a oferecer, porque é o seguinte, a gente tem uma guerra quase iminente na norte da América do Sul, ali na Venezuela. Então assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se os Estados Unidos e Estados Unidos não demonstrar que está afim de uma aliança séria com o Brasil, que o Trump e o Bolsonaro tinham construído, compensa a gente, não vamos dizer assim, ser aliado dos BRICS, mas assim, aí aquela política que eu critiquei de ser meio em cima do muro, talvez traga mais vantagens para a gente. Porque realmente, o Brasil, ele nunca foi uma nação com muito reconhecimento. Eu, inclusive, acompanho política internacional há 10, 15, 20 anos. O Brasil sempre foi ignorado. Agora o Brasil é a 10ª maior economia do mundo e vários jornais internacionais falam muito do Brasil, da política interna. Então, assim, o Brasil parece que já está num patamar de potência assim, média. Então, assim, o que o Brasil faz já tem interesse na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Índia. Então, o Brasil virou um ator relevante na área internacional também. O Brasil sempre quis ser um país importante. Agora, a gente realmente, tudo que acontece no Brasil, os outros países repercutem, a mídia europeia, a mídia americana. Então, a gente saiu daquele isolamento. Só que está no foco, é uma faca de dois gumes, porque o Brasil pode ser pressionado, igual o Mourão falou, né, que a relação entre China e Brasil é sólida. Eu vi agora à tarde aqui, hoje, que os empresários brasileiros da Comissão Brasil-China vão soltar um comunicado de como é importante para o Brasil a relação China-Brasil. Eu acho assim, os diplomatas, o governo, tinha que, a minha opinião, dar uma parada estratégica, ver, dar um tempo nisso daí, entendeu? Esse fim de ano, festas, tal, dezembro, vai chegar, Natal, dá uma desacelerada. E ver o começo do governo Biden como vai ser. Se a aliança que o Bolsonaro costurou com os Estados Unidos vai continuar ou não na administração Biden. Eu atrelava essa questão ambiental que o Biden e os europeus querem fazer, a gente ganhar coisas também, inclusive recursos. É o que eu fiz no meu artigo Chester News em 2019, o escrito. Eu falei, vamos aproveitar, e o Bolsonaro parece que está seguindo essa mesma coisa. Não quero dizer que fui eu que dei a ideia, mas ele está seguindo essa mesma, de aproveitar, em vez de pegar essa pressão e ficar rebatendo, tá, vocês querem dar dinheiro para a Amazônia? Então tá. Porque o Brasil ele tem que ser um coordenador dos esforços ambientais mundiais. Como a gente tem a Amazônia, em vez da gente ficar batendo boca e ficar contra, a gente tem que pegar essa energia e direcionar. Falar, não, tá bom, vamos sentar aqui, o que vocês querem oferecer? Ouvir os outros países. Porque desde a Roma, da Grécia Antiga, a política é a arte de você ouvir. Tem muitas guerras que começaram, muitos conflitos, pela falta de ouvir. Às vezes os países, o Biden, entendeu? Foi legal o que o Ernesto Araújo fez, de chamar a Kamala Harris, que vai ser mais importante na área ambiental, a vice dele, conversar com o ministro do Meio Ambiente do Brasil. Então, isso, o diálogo. O diálogo ele evita muito, assim, porque às vezes os países, eles só querem ouvir as posições. Nossa, que legal, a pessoa está me ouvindo lá. Que interessante, vai respeitar a minha posição ou não. Ouvir. O Bolsonaro tinha que ouvir mais as demandas da China, falar assim, tá bom, em vez de ficar brigando, o que vocês, os chineses, têm a oferecer ao Brasil? A nossa população tem uma dúvida quanto ao sistema de vocês, político. Eles falam, inclusive na nota que o Brasil respondeu no negócio da China, eles falaram justamente isso. A gente tem medo do que o Brasil ele é livre para escolher o futuro que ele quer conforme os anseios da população. Isso foi muito legal na nota do Brasil, muito legal mesmo, porque eu defendo isso também, uma diplomacia ligada aos anseios da população.
Então, assim, o Brasil é um país democrático, capitalista, a favor da liberdade. Isso está na nossa Constituição. E o que está na Constituição não é porque está na Constituição. O que colocaram na Constituição já é a nossa tradição desde o Império, da monarquia. O Brasil ele caminhou para esse lado. Então, assim, os países que negociam com o Brasil têm que respeitar nossas qualidades também. A China não pode querer também dar uma de mandar o brasileiro calar a boca, mandar o Eduardo Bolsonaro calar a boca. Eu não concordo com a postagem que o Eduardo Bolsonaro realmente não vi nada demais também. Eu achei muito estranha a resposta da China, muito agressiva, porque a gente não é subordinado a ninguém, né? Então, assim, o Brasil é um país grande, a gente também não tem que ficar, né? Toma cuidado para não dar declarações estranhas, mas também o que a China está achando que é dona já da América Latina também não é legal, entendeu? Então, assim, não adianta nada a gente ter uma parceria com os Estados Unidos, com a Europa ou com a China, e eles vêm com tanto a China, a Rússia, ou Europa, Estados Unidos, tem essa visão colonialista, neocolonialista em relação a gente. Então assim, a gente tem que se impor também, entendeu? Porque a independência do nosso país, quem tem mais interesse são nossa sociedade civil, nossos empresários. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Eu acho que o Brasil, em resumo, tinha que dar uma parada estratégica, essas festas, fim de ano, né? Parar e ver, esperar que o Biden e que a União Europeia tem a oferecer ao Brasil. Eu acho que o Bolsonaro tinha que falar que a gente quer o acordo União Europeia-Mercosul, porque isso, é difícil igual tem vários economistas, inclusive que eu conheço, que defendem a reindustrialização do Brasil, eu acho isso muito importante, mas assim, é bom também a gente salvar a agricultura, porque a Argentina era um país da agricultura forte, tentou se industrializar, não conseguiu e destruiu a agricultura. Então assim, já que a nossa agricultura está dando certo, vamos apostar nisso. O acordo União Europeia-Mercosul iria fortalecer a nossa agricultura. Então vamos continuar apostando. Foram 20 anos de negociação. Então essa é a minha opinião. Em relação à China, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Essas declarações, esse incidente do Eduardo Bolsonaro com a China, mostra que a China realmente, tudo que eu falei nos meus vídeos tem sentido anterior. A gente tem que tomar cuidado porque eles podem ter uma postura assim porque a China ela está sendo agressiva. Depois dessa pandemia, a China tinha essa coisa, não, nossa expansão é pacífica, nós não temos, né, intenção de ser imperialistas. Talvez isso seja mentira. As declarações dos países nem sempre condizem com os anseios de verdade. Talvez a China realmente, ela quer ser tanto imperialista quanto os Estados Unidos. Aí essa é a minha pergunta. Vale a pena trocar um império que é conhecido da gente, próximo, deslocar o poder para outro império da China na Ásia? Eu já falei, eu acho que como o Brasil faz parte da América, a gente tem que torcer para os Estados Unidos controlar o mundo, porque o centro de poder sair da América, aqui pode virar uma região assim totalmente esquecida do mundo. Então assim, eu prefiro do jeito que está. Quem é de esquerda, não concorda, tudo bem. Eu sou pró-americano, não tenho medo de falar isso. Tem que ter cuidado com os americanos, porque eles também não são flor que se cheira, mas é o que eu falei no vídeo anterior da aliança com os Estados Unidos. Os aliados mais antigos dele, liberdade, segurança, porque assim, os Estados Unidos é assim, para os aliados, o céu, dinheiro, tecnologia, defesa, a população tem liberdade, igual o Chile, muita renda alta, com qualidade de vida para a população, entendeu? Isso é a proposta dos Estados Unidos. Por que eu prefiro os Estados Unidos do que a China? Os Estados Unidos, eles deixam os aliados se expandir também, eles fortalecem os aliados, porque os Estados Unidos eles gostam de ser aliados de países fortes, é o que o Biden falou que vai fazer, vai reforçar a aliança com a Europa, tudo que o Trump tinha destruído nessa área ele está tentando resgatar. E é isso, vamos esperar, me resumo, uma parada estratégica, vamos esperar que o Biden, que a Europa tem a oferecer e parar de dar essas declarações bombásticas aí, porque isso aí cria atritos, eu acho que o Brasil tinha que ouvir mais, vamos ouvir que o Biden quer da gente, na questão da Amazônia, a Europa reativar o Mercosul, União Europeia, e é isso, é a minha opinião. Bem-vindo ao canal Chester News, inscreva no canal para receber os vídeos se você gostou. Eu falo de política internacional, eu sou um analista praticamente independente, gosto muito de política internacional, economia, relações exteriores, e eu gosto de me manter bem atualizado e trazer só o que é importante para os meus seguidores aí, que às vezes não tem tempo de estudar, de ler, eu já trago só o principal, mais importante para todos.